Tem que estar ligado. Tem que estar ligado para funcionar, né? Escuta esse aqui. Oi. Fica em pé. Tozinha. Fica em pé. Ah, agora vai. Agora vai. O meu dá para ouvir bem, né? Beleza. Oi. Aê. Foi testado antes. Oi. Alô. Podemos começar ou não podemos começar? Podemos. Muito obrigado. Desculpem a indelicadeza, até o tema de hoje é totalmente contrário à forma como nós estamos iniciando esse Odisseia em Movimento, mas nós gostaríamos de cumprimentar vocês que nos acompanham e de forma especial deixar um abraço a quem está aqui conosco hoje, integrando esse nosso cenário que, antes da gente começar, dá uma olhadinha como é que foi para a gente montar tudo isso aqui. Nossa, é outro nível, velho. Vocês acabaram de ouvir o nosso convidado dizendo que é outro nível. Augusto Schiavenin, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Primeiro porque eu sou amigo de longa data de alguns dos integrantes da Odisseia e para mim é uma sensação de estar em casa aqui assim. Participar da organização e tal, foi saco porque a galera atrasou e tal, mas isso aí a gente releva. Eu achei que ele ia dizer que era o sofá da Hebe, quase o sofá da Hebe. Aqui nós temos uns sofás um pouquinho diferentes dos da Hebe, né, André? É isso aí, um prazer estar aqui, né? Tem a nossa plantinha aqui que está integrando agora para dar um pouquinho de vida, né? É uma coisa que também combina com o entrevistado, que ele tem essa noção mais de saúde e de meditação, né? Também. Não errei, né? É o convidado certo, então. Aí, é isso mesmo. Aí, é isso aí. Tá legal. Isso que ele falou é importante porque às vezes a gente considera que a galera que pensa em meditação, pensa em saúde é uma galera meio vegetal, assim. Mas não é isso, é o contexto de vida que a gente busca é se conectar com a natureza, se conectar com as formas de vida que não são só um corpo ou só os nossos interesses, só os nossos desejos, nesse sentido. Tá, mas qual que é o teu trabalho profissional? Então, eu sou profissional de educação física, sou professor de yoga, professor de meditação e eu tenho um curso online chamado Saia da Inércia para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de engrenar em alguns movimentos na vida, de sair dessa sensação de estagnação. Então, daria para dizer que eu sou professor. Mas como que é? É um grupo de meditação? A gente aqui em Flores tem um espaço, eu e minha esposa Manuela, tem um espaço chamado Anima Sana, Saúde Integral, e nesse espaço a gente atende grupos de aula de yoga. A aula de yoga envolve prática de posturas, respirações, meditação, relaxamento, prática de alguns mantras, que são alguns sons que ajudam a acalmar a mente. Dentro do trabalho no yoga, a gente tem a prática de meditação. Em paralelo a isso, pela minha formação em educação física, eu atendo alguns alunos em academia e alguns alunos dentro do próprio espaço, onde eu faço um trabalho que não fica restrito ao aspecto do yoga, mas envolve um treinamento funcional, treinamento de força. Então é uma forma de ver o treinamento que não fica congelado num elemento só e entrega para o aluno um conjunto de técnicas e possibilidades para trabalhar todo o indivíduo, né? Ele de forma integral, corpo, mente, alma. O nosso presidente, sabe que a gente costuma ler às vezes as pessoas, o nosso presidente parece que tem alguma ligação, porque enquanto o nosso convidado fala, o presidente está compenetrado. O senhor gostaria de iniciar esse encontro promovendo Claro, com certeza. Na verdade, eu estou praticando agora, nesse exato momento, os aprendizados que eu tive com o Augusto aí, né? Através desses ensinamentos há mais de 7 anos, né, Augusto, que eu sou aluno do Augusto, comecei em 2014 e
como eu posso dizer, assim, garantir que, na verdade, é uma aula completa mesmo, né? Tem uma mistura de yoga, uma mistura de funcional, momentos de recitação de mantras, né? Meditação. É bem importante para mim, desde que comecei a praticar, né? Isso muda muito, assim, o meu dia. Naquele dia que eu pratico, eu tenho uma outra visão de mundo, fico com uma outra disposição no trabalho. Então, realmente é eficaz mesmo, né? Percebeu a calma, a serenidade do cara. Dá pra ver que o Michael é um case de sucesso do Augusto. Case de sucesso do Augusto. Só pra fazer propaganda. E lá no fundo, dessa vez, não como o nosso programa de estreia, nós temos os nossos bastidores. Qual é o motivo da alegria aí ao fundo do senhor Léo, do senhor Henrique? Daqui a pouco vocês aparecem por aqui. Não é que nem semana passada que tinha uma câmera que pegava vocês aí. Mas de qualquer forma, para quem está nos acompanhando, a gente tem todos os voluntários da Odisseia que assim que possível estarão aqui conosco, e o intuito realmente é a gente ter esse bate-papo informal e disseminar e promover e semear, né, o conhecimento para manter essa Odisseia em movimento. E como a gente já comentou, hoje o Augusto vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre essas formas de viver, essas formas de se relacionar com a gente mesmo. O Augusto tem uma pergunta aqui também. Tem um pessoal que faz meditação no YouTube, sabe? Aquela meditação guiada. Qual que é a diferença desse tipo de meditação para aquela que vocês fazem em grupo, mais presencial? Dentro do contexto da meditação existem milhares de técnicas. A meditação em si, ela tem um propósito exclusivo, assim, que é levar o indivíduo a se conectar com ele mesmo. Independente da técnica que se usa de meditação, o objetivo final é sempre o mesmo, é promover essa conexão do indivíduo se perceber, do indivíduo se sentir, perceber como é que ele está internamente, perceber quais que são as motivações dele, quais que são os movimentos que ele faz na vida, e a partir daí gerar uma coisa que a gente pode chamar de autoconhecimento. Essas meditações que a gente encontra no YouTube, que geralmente são meditações conduzidas, elas são uma ótima porta de entrada, por exemplo, para quem está começando a praticar meditação. Porque partindo da ideia de que a meditação, ela supostamente seria uma prática que tu faz num ambiente calmo da tua casa, em silêncio, ou num espaço exclusivo para fazer meditação, quando tu for pensar em levar isso para a tua vida pessoal, muitas vezes é muito distante do ideal, né? Então, tu tá lá na tua casa, às vezes tem familiar passando, fazendo barulho, pessoas que não estão preocupadas com o que tu tá fazendo, não estão interessadas no que tu tá fazendo, então tu coloca um fone de ouvido e faz uma meditação guiada. Então, a meditação que a gente faz no espaço, ela tende a ser uma meditação menos guiada. Ela tem esse aspecto de levar o indivíduo a um ponto de concentração, digamos assim, mas a gente não fica falando o tempo inteiro para deixar a pessoa também se perceber e não ficar só prestando atenção no som externo. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Pratica meditação? Eu só pratiquei essa do YouTube, a princípio. Mas praticou? Pratiquei. Pratica meditação. Bom, o presidente Michael pratica, a gente já viu como é que é o case de sucesso. O semblante do cara, né? O Henrique, eu acho que pratica meditação. Eu também votaria que sim. Vem cá, Henrique, vem cá. Henrique, conta a tua experiência com meditação, que eu vou aproveitar e passar nas prateleiras. Beleza, eu vou passar nas prateleiras. Não é que a gente queira deixar. Tá, Henrique, te vira aqui. Não. Realmente eu quero dar uma olhada, porque aqui no acervo da Odisseia a gente tem muita coisa que pode ajudar. E lembrando, né, que a nossa Bíblia Odisseia, todos os sábados você pode vir, sábados pela manhã, retirar os seus exemplares. Vai aparecer aí na tela o WhatsApp da Odisseia, onde você pode enviar o seu contato, a gente cadastra, você pode enviar a sua sugestão de livro, você pode pedir mais informações, você pode retirar livros do nosso acervo. Eu vou lá dar uma pesquisada. Valeu, galera. Então, minha experiência com a meditação é muito interessante, que nem o Guto falou, é uma forma de se conhecer, né? E a forma que eu mais uso a meditação é para mudar alguns hábitos que eu não gosto de mim mesmo, ou analisar como estão sendo minhas reações. Na verdade, eu tento trocar a reação que eu tenho com algumas coisas por respostas. Por exemplo, se o Guto vem aqui me dar um tapa, vai ser uma dor desgraçada, mas eu vou dar um outro nele, eu vou dar um socaço nele. E vai ser a reação da ação que ele teve comigo. Então, na meditação, eu tento quebrar esse caminho e criar uma resposta no meio. Se ele vai me dar um tapa, não, eu vou pensar um pouco mais, vou conseguir criar um espaço, deixar ele ser automático
e ter uma resposta um pouco melhor. Não vou ficar olhando, vou pegar a cadeira e dar nele, né? Não, vou ter mas não para essas coisas, para as coisas automáticas do dia a dia, que às vezes te deixam numa rotina ou te trazem hábitos ruins. Pelo menos essa é a principal utilização da meditação no momento. Vocês repararam que o Henrique já se posicionou aí numa forma mais meditativa também, né? Uma posição de lótus aí. Tava falando de meditação, né? Vamos entrar na posição. Ele tá ligado, né? Ele tá ligado. É bom, a meditação na minha vida, ela apareceu no momento assim que eu até fui morar sozinho e tal, então muitas perguntas, muitas dúvidas, né, naquela época, e era um momento que eu chegava em casa assim de um dia de trabalho e serenava, né, procurava fazer um divisor de águas, né, na rotina, e ao mesmo tempo, né, que te colocava numa sintonia, assim, como é que eu posso dizer, numa energia, assim, numa egrégora diferente que te fazia te despertar reflexões. Nossa, do que estava acontecendo na tua egrégora, isso foi Nossa. tocante. Para entender assim o que está acontecendo no dia a dia, naquela semana, nas últimas semanas, que talvez a grande diferença de quem não para ter esses tipos de reflexões é que tu entra num piloto automático aí, às vezes passa 1 ano, 5 anos, e tu não acabou refletindo coisas que era importante significar para virar a página, né, Guto? Alguma coisa nesse sentido. O que eu vejo, assim, que muitas pessoas acabam se motivando muito para começar a meditar. Em primeiríssimo lugar, a quantidade de estresse que a maioria das pessoas está lidando e a sintoma da ansiedade. Assim, então, as maiores buscas que a gente tem lá no nosso espaço, até pessoas que vêm conversar comigo particularmente, acaba sendo essa sensação de desespero pelo próximo passo, sem ter certeza se onde tu colocou o pé é um lugar que tu gostaria mesmo de colocar o pé. Então, uma recomendação que eu dou assim para todo mundo que busca a meditação nesse contexto de acalmar, nesse contexto de diminuir a questão de estresse, ao invés de começar fazendo uma coisa a mais, procura fazer uma coisa a menos de tudo que tu já faz. Porque se tu já está perdendo o controle, se tu já está te sentindo com um negócio assim, eu estou atrasado para tudo, é sinal que a tua rotina está completamente desequilibrada em termos de possibilidade e realidade. Então é necessário ajustar isso para que sim a meditação cumpra o seu efeito, cumpra o seu papel, e não sinta isso como um desestímulo, não pratique. Pelo contrário, pratique, mas pratique com essa intenção de eu estou reservando um momento para fazer o que o Mike falou, de refletir, de fazer esse movimento para dentro, para justamente prestar atenção naquilo que eu posso deixar de lado, que eu posso deixar nesse momento da minha vida de lado e dar um foco no meu autodesenvolvimento, no meu bem-estar. Eu tentei buscar no nosso sistema, Maico, mas eu acabei bloqueando o acesso porque eu errei a senha quando eu fui lá, então eu não consegui consultar. Mas eu peguei nas prateleiras aqui da Odisseia e você pode retirar, levar para sua casa e ler. Peguei um livro cujo título é Propósito, a coragem de ser quem somos. E abri na página 56, onde nós temos o seguinte: o homem sensato é aquele que busca a felicidade dentro de si mesmo. Acho que vai ao encontro do que a gente está falando, né? Exatamente. Eu quero ver eu botar de volta agora. Não, é só saber direitinho. Não, eu vou continuar pesquisando lá. Se o presidente quiser me lembrar o usuário e a senha ali no computador, pode também depois. Eu falo agora no programa. Então, tá bom. Mas aqui há títulos para serem retirados. Tem muito livro aqui na Bíblia Odisseia, de autoajuda, autoconhecimento, né? Até com práticas, enfim, de yoga, meditação, também faz parte do nosso acervo. Muitos deles, né, provindos até de doações lá da Animasana, que tem uma caixa de coleta lá desde o início das atividades da ONG, né, parceiros nossos. E Gutinho, né, uma coisa que talvez valha a pena para complementar. Agora eu me senti em casa, porque antes ele estava falando Augusto, eu ficava no fundo a minha mãe me xingando que eu tinha feito alguma coisa errada. Augusto! Agora eu relaxei. É verdade, eu nem falo Augusto, né, porque eu falei, pois né? Mas tudo bem, né? É pra quebrar o gelo, então, Gutinho. Mas assim, a meditação, claro, ela pode ser iniciada, a prática da meditação diretamente nela, mas o que o yoga trabalha é toda uma preparação para no final chegar nela, né? Sim.
Então, o que a gente faz numa prática de yoga, por exemplo, através dos movimentos, das posturas, das permanências nas posturas, das respirações, do relaxamento profundo, é justamente acalmar tudo aquilo que é percebido como uma agitação mental. Então, só para contextualizar o que significa uma agitação mental, enquanto a gente está no estado de vigília, está acordado, os nossos sentidos eles conectam com tudo o tempo inteiro. Então, a minha visão está conectando com todos os elementos que fazem parte aqui do estúdio, com as pessoas, com aquilo que é o, digamos assim, o formato das pessoas, o desenho das pessoas. Os meus ouvidos estão ouvindo ruídos, o Jasser indo para lá e para cá, atrás do livro, o mouse lá clicando, quem está controlando o som e a imagem, as pessoas se mexendo. O meu tato ele está conectando de uma forma talvez menos importante, porque quando eu tenho os olhos e os ouvidos ligados, os outros sentidos eles perdem um pouco o grau de importância, mas eu sinto a roupa em contato com a pele, o ar em contato com a pele, eu sinto as partes do corpo que tocam entre si, eu sinto através do olfato o cheiro do ambiente, o cheiro dos livros, eu sinto na minha boca quando eu vou engolir saliva que tem um gosto na boca, um gosto das experiências que eu tive ao longo do dia, daquilo que eu comi, se escovei o dente, se não escovei o dente. Então todas essas informações que estão acessando os nossos sentidos o tempo inteiro, quando elas são levadas para dentro, elas provocam um movimento na mente. A mente vai ter que classificar, categorizar e levar isso para algum lugar. Então a gente começa a perceber que tudo aquilo que está indo para dentro começa a ter um valor, começa a ter um critério de valor. Então a gente vai perceber que tem algumas coisas que a gente vai achar bom, tem outras coisas que a gente vai achar ruim, tem umas que a gente vai achar organizado, outras desorganizado. E assim por diante, isso o tempo inteiro. Então o processo da prática de yoga é justamente acalmar toda essa resposta que a mente dá do que os sentidos estão levando para dentro. Muito bem, muito bem. Cortei a frente aqui para fazer uma pergunta que talvez quebre um pouco o clima, uma pergunta mais técnica. Hoje eu estou muito sério, tá? Qual que é a diferença entre yoga e yoga? Uma pergunta clássica. A diferença entre yoga e yoga é a pronúncia só. A palavra yoga, ela se pronuncia yoga. E a palavra yoga, ela é um jeito ocidental de ler a palavra, só isso. A palavra yoga, ela vem de uma raiz que chama yug, em sânscrito, que significa união. Então, todo o processo que é em direção ao que se conhece como yoga é do indivíduo unir as suas parcelas, as suas camadas. Então, basicamente falando, a questão espiritual, ou alma, ou chame do nome que achar conveniente, a questão mental e emocional e a questão física. Em outros termos, é o indivíduo fazer, pensar e falar na mesma linha. Então o yoga ele ajuda o indivíduo a desenvolver essa calma, esse estado de equanimidade na mente da pessoa, para que através disso tu consiga perceber que aquilo que tu está fazendo é uma coisa, aquilo que tu está falando é uma coisa e aquilo que tu está pensando é uma coisa. Se tu conseguir fazer com que os três sejam a mesma coisa, muito provavelmente tu chegou no estágio de fazer yoga, tu está fazendo yoga. Então o estímulo todo é nesse sentido, de juntar essas coisas. Ô Gutinho, agora já tá íntimo. Tu tá falando isso, né, de perceber várias coisas ao mesmo tempo. Eu me sinto tão distante dessa realidade. Tipo, eu sou um cara que não consegue mascar chicletes e caminhar ao mesmo tempo, cara. Isso aí deve ser uma coisa interessante de desenvolver, né? Então, eu costumo falar que para a pessoa ter foco e concentração, ela precisa treinar da mesma maneira que ela treinou para ser distraída. Porque se tu for parar para pensar, assim, para analisar, o jeito que a gente vive hoje, que a gente dá até para dizer que escolheu viver hoje, com tantos recursos tecnológicos, com tantas coisas que facilitam, que tendem a facilitar a nossa vida, a gente acaba se envolvendo com tudo isso e acaba provocando essa agitação em nós. Então a gente vai cedendo a quantidade de estímulo que está acontecendo e tu vai criando um treinamento para distração. Então eu particularmente não considero uma boa coisa prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Eu acho melhor a pessoa não conseguir mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo, porque tu vai ter certeza que está fazendo uma coisa por vez. Então a chance de errar é menor, a chance de ter retrabalho é menor, a chance de ter que fazer de novo é menor. Então, pelo meu ponto de vista, tu acaba tendo mais benefício do que prejuízo fazendo assim, né? Sim, pra quem trabalha, tipo, atendendo o telefone, daí tu corta aquilo que tu tá fazendo, daí tu vai parte pra outra coisa, alguém te chama, né? É complicado. Mas enfim, a meditação, ela tem alguma ligação com religião? Eu sei que o pessoal do budismo acho que é uma filosofia, nem é religião, né? Surgiu de alguma religião? Como que surgiu isso aí? A meditação, ela não tem um ponto em comum de surgimento, mas o que se fala assim nos livros, nos estudos mais
que são aqueles estudos mais antigos, assim, que vem lá de alguém que trouxe e não se sabe exatamente quem foi e por que trouxe. Se fala em mais ou menos em 5 a 7 mil anos. E a meditação ela surgiu num contexto de fazer o indivíduo se sentir conectado com o todo, se sentir conectado com Deus ou com o nome que tu queira chamar isso. Então não necessariamente tem um aspecto religioso vinculado à meditação, mas tu pode fazer com que a meditação seja uma ferramenta dentro do aspecto religioso. Então, por exemplo, se eu sou católico ou se eu sou budista, por exemplo, sigo a doutrina budista, eu posso praticar meditação e dentro do budismo tem meditação, eu posso praticar meditação com o intuito de me conectar com aquilo que eu acredito. Ou seja, eu coloco como meu foco de meditação, como meu ponto de concentração aquilo que eu acredito. Então, sei lá, eu sou católico, eu vou colocar Deus como meu ponto de concentração, então eu vou meditar para me conectar com isso. E o que tu acha, por exemplo, do estilo de vida dos monges, né? Que eles se isolam, assim, eles ficam praticando a meditação, sabe? O que tu pensa a respeito desse estilo de vida? Eu conheci alguns monges já na minha vida por praticar retiros e viver o yoga na prática, assim, no cotidiano, sem considerar só a questão da prática de postura, respiração, meditação, mas viver no cotidiano é pegar a filosofia do yoga e adotar posicionamentos na vida que sejam de diminuir a questão da violência com relação a tudo e todos, ter um olhar mais atento e amoroso, ser verdadeiro na relação com as pessoas. Então eu acabei conhecendo alguns monges e tu começa a perceber que existem diferenças dentro de todas as linhas. Então os monges com quem eu tive contato, eles não se retiram para meditar. Eles meditam num ambiente separado deles, mas eles têm uma vida cotidiana normal, digamos assim. E os monges que eu conheci até hoje, dessa linha que eu estudo e sigo, eles são, sei lá, disparado as pessoas mais inteligentes e mais altruístas que eu conheci. Porque eles estão o tempo inteiro fazendo tudo o que eles podem, todo o esforço que eles podem para produzir um bem maior do que o bem próprio. E eles têm um conhecimento, assim, eu acho que junta também com o aspecto deles meditarem muito, eles têm eu não sei que palavra usar, mas é assim, tu percebe que o aspecto cognitivo, a mente deles, ela é muito aguçada, eles conseguem estudar muito, eles têm um conhecimento muito amplo, assim, de tu pegar uma pessoa com 30, 35 anos, tu conversar dos assuntos mais complexos e profundos que tu possa imaginar. Então, e eu sei que existem outros monges, por exemplo, de outras linhas que de fato se retiram. Eles vão para o lugar, meditam lá, ficam lá aquele tempo, alcançam lá uma profundidade na sua prática e tal. O que eu penso sobre isso é assim, para mim não faz sentido tu precisar de uma prática, ou tu te envolver com uma prática que te retira do mundo. Porque invariavelmente tu vai ter que voltar para o mundo se tu quer fazer alguma coisa, se tu quer crescer. Na pior das hipóteses, tu tá pensando só em ti, tu vai ter que voltar para o mundo, porque tu vai ter que comprovar quem tu é na relação com as outras pessoas. Então, para mim, não faz muito sentido. Sim, eu penso... Desculpa se eu te cortei, Michael. Desculpa, eu tô indo... Acho que plantinha... Ela faz um carinho agradável na pessoa, né? Eu sabia. Na passagem. Eu tô monopolizando aqui um pouco, aqui, né? Mas eu assisti um filme que fala mais ou menos isso que tu falou, sabe? Que era um monge que ele saiu do monastério, não sei como que fala. Sim. Tá, ele saiu de lá e constituiu uma família, daí quando que ele viu que a mulher dele estava grávida, não quero mais, vou voltar a me retirar, sabe? Né, a gente tem esse aspecto social, né? Um confronto da tua espiritualidade, né? Com a busca do teu lado espiritual, com o lance de tu ter que trabalhar e pagar as contas, né? Sim. E muitas vezes uma coisa complementa a outra, né? Porque tu vivendo na prática, ali é que tu vai saber. Aí que o bicho pega, né? Que tu vai conseguir botar em prática, né? As maiores provações tá no convívio, né? No atrito, né? No atrito social, né? Porque é o que até uma vez eu comentei com o Gutinho ali, que tipo, esse monge que fica afastado, ele teoricamente tem muito mais chance de ficar numa boa, assim, de não ter nenhuma diversidade, assim, que tire ele da zona de conforto, do que nós que estamos no dia a dia ali, né? Convívio com colegas de trabalho, faculdade, enfim, quem faz, familiares, né? É aí que tá os grandes desafios, né? Eu ouvi, numa das vivências, eu ouvi de uma monja que
O pessoal estava questionando, assim, ela propunha movimentos, assim, de incentivar auxílios sociais, assim, de fundar escolas em favelas, de fazer práticas para ajudar as crianças a diminuir a ansiedade, terem um pouco mais de contato com as próprias emoções e tal. E aí uma pessoa concluiu assim, putz, é um trabalho pesado, assim, né, porque é extenuante, exige muito esforço e tal. E a pessoa, não lembra se ela questionou a monja, assim, sobre, tipo, como é que tu consegue, né? E a monja respondeu para essa pessoa, que era uma mãe de família, casada, ela falou assim, para mim é muito fácil isso. Eu fico preocupada com vocês que têm uma vida normal, uma vida no cotidiano, uma vida prática, digamos assim, que tu precisa atender a tua filha, tu precisa voltar, tu tem a tua relação com o teu marido, tem o teu trabalho, tu tem todas as preocupações do teu cotidiano e mais todo o resto que a gente está discutindo aqui. A minha preocupação aqui é só essa. É só fazer o que eu estou fazendo. Eu não tenho marido, não tenho filho, não tenho nada para me preocupar. E isso era uma monja, não desses monges que se retiram para ficar anos lá meditando e tal. Lembrando que eu não sou contra esses monges que fazem isso, pelo contrário, cada um faz o que quer, né? Os de clausura. Isso. De clausura. E às vezes existem momentos na vida que a pessoa precisa se retirar, mas esse retirar-se, ele precisa ser... E o que eu sempre considero assim para minha vida, no quesito autorresponsabilidade, tu precisa estar atento se o que tu está fazendo não é um movimento em direção à tua iluminação ou se é um movimento em direção a fugir daquilo que tu espera que aconteça. Então, no exemplo que tu trouxe, engravidou a mulher, beleza, a situação ficou complicada, pera que eu vou virar monge. Aí não, né? Cadê a responsabilidade sobre os teus atos? Eu quero aproveitar e mostrar para o pessoal que aqui na nossa Bíblia Odisseia a gente tem alguns exemplares que o pessoal pode levar para se aprofundar. Você estava falando meditação, eu vim pesquisar meditação, por isso que eu fico passando na frente das câmeras, eu fico aqui atrapalhando vocês. Mas a gente tem aqui, estava lendo, não conhecia, esse é conhecidíssimo, o Daniel Goleman, que foi jornalista e foi quem recebeu um paper um dia unindo inteligência e emoções. E ele que começou a questão da inteligência emocional, chamado como pai da inteligência emocional. E ele fala muito sobre a questão da meditação, também se aprofundou bastante. A gente tem aqui esse clássico do Daniel Goleman, que chama A Arte da Meditação. Está aqui, você que daqui a pouco vai ser, que eu vou aguentar ler um livro de muitas páginas. Começa aqui, é um livro pequenininho, fininho, tem 62 páginas, você pode retirar aqui na Bíblia Odisseia. E nós também temos Meditação dos Guias Interiores. Estava dando uma folhada também aqui. Você está buscando uma maneira segura e de bom senso de entrar em contato com o seu eu interior? Está aqui mais uma opção na nossa Bíblia Odisseia. Você confere aí também o nosso telefone para entrar em contato conosco se quiser, porventura, retirar. Vamos fazer um intervalinho? Bora lá. Bora. Vamos fazer um intervalinho agradecendo, claro, a Sicredi que proporcionou que esse nosso projeto acontecesse. Vamos conferir. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Estamos de volta com o Show do Milhão PicPay. Bom, pessoal, a gente, claro que vem falando... Tudo bem. Agora sim, vamos engatar. Segunda gravação, né? Segunda gravação, segunda plantinha. Querida, desculpe.
Nós estávamos aqui, enquanto aguardávamos, né, no intervalo, pensando que qual é a melhor forma, uma das formas para conseguir acessar a meditação ou praticá-la? Porque para muita gente parece tão distante, né, Augusto? Tem alguma dica, alguma forma? Eu sempre recomendo aquilo que eu pratico, então eu gosto na minha organização diária, na minha agenda, enfim, o horário que eu dedico para fazer isso, para ficar uns minutos em silêncio, é de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, antes de tomar café da manhã, que é o momento que eu sinto que minha mente está mais tranquila e fica até mais fácil fazer a meditação. O que eu gosto de fazer? Pegar um livro que tem algum conteúdo um pouco mais profundo, que envolva assim, fazer uma reflexão, que não é só uma leitura técnica, por exemplo. Eu faço a leitura, sei lá, de uma página ou uma passagem e eu procuro refletir sobre isso, ficar com essa passagem na minha mente, refletindo sobre isso e aproveitando o conteúdo que a passagem trouxe para me observar durante o dia, para ver se eu estou agindo de acordo com como eu acredito que é bom, de acordo com os meus valores. Então essa é uma prática que eu recomendo e eu gosto muito de praticar isso, tanto que eu acabo fazendo isso todo dia. Achei um livrinho aqui que tem frases aqui, bastante frases. Aqui na Bíblia Odisseia você encontra de tudo. Eu tô que nem o pessoal. Agora o cogumelo do sol. Tu encontra até livros que tem frases, né? Inclusive, né? Boa. Depois eu me retiro, né? Mas... Eu fiquei feliz porque eu ia ficar muito sentido se a piada passasse batida, assim, sabe? Ninguém fizesse ela. Só pensou, né? Então nós temos livros que têm pensamentos, então tem de uma forma muito sucinta, então nos colocam pequenos pensamentos. Peguei aqui um livro do nosso conhecido Frei Jaime Bétega. Vamos achar um aqui. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Uma bela reflexão. Uma bela reflexão. Vencer não é competir com os outros, é derrotar seus inimigos interiores. Quem vive o dia de hoje com medo do amanhã, não vive nem o hoje, nem o amanhã. É esse tipo de reflexão que tu te refere? Esse tipo de reflexão. É lógico que a pessoa ela pode fazer a escolha do que ela vai ler, assim, do quanto ela vai ler, de acordo com seus próprios critérios, né? O exemplo que o Jasser trouxe, assim, eu achei bem providencial, porque são frases que não representam, assim, um contexto religioso ou místico, são frases mais abrangentes e que, nossa, se a pessoa está disponível, ela pode ficar horas refletindo sobre isso. E que, de fato, pode ajudar a pessoa a tomar decisões. Por exemplo, se eu estou preocupado com amanhã, eu não vivo nem hoje nem amanhã, como é que eu estou vivendo o meu dia a dia? Será que, de fato, eu estou presente no que eu estou fazendo? Será que, de fato, eu estou aproveitando cada oportunidade, cada situação, cada momento que está disponível para mim? Eu gosto de uma... Tu me deu um exemplo uma vez numa conversa nossa, né, referente a essa questão do agora, né? Que por mais que a nossa rotina, né, ela tenha muitas repetições de eventos, né? Eu escovo os dentes, eu vou pro trabalho àquela hora, eu volto e almoço mais ou menos na mesma hora, né? Eu encontro, sei lá, o porteiro do prédio, enfim. Mas cada momento, cada dia não é o mesmo momento. Por mais que os fatos, as circunstâncias e os fatos quase são parecidos, mas se a gente conseguir ver eles e vivenciar eles, né, de forma diferente a cada dia, dá para tirar muito proveito e muitas lições, né, desses momentos que no primeiro momento parece repetido, sim, mas são várias oportunidades a cada dia que surge, né? Muito, muito bem colocado. Tem uma frase que eu gosto muito de um cara chamado Heráclito, que ele diz que o mesmo homem jamais cruzará o mesmo rio duas vezes, porque tanto o homem quanto o rio já mudaram. Boa. Fica para reflexão. Augusto, a gente já falou bastante sobre o lado espiritual, né? E aqui o pessoal, o telespectador de casa, tá vendo que tu tem ombros bem largos, assim, né? Eu queria saber quanto que tu levanta no supino. Quando eu tô cansado, 70 quilos. Uau. Caramba, cara, 70 quilos, cara. É bastante, né? Eu acho que a barra pesa quanto? A que eu uso é a barra olímpica, pesa 20. E a que eu uso deve ser a que é 10 e mais 10 cada lado. Né? Eu acho que eu levanto 30 ou 25. Isso não importa, né? Mas enfim, é só para quebrar a parte espiritual. Tu é professor de educação física também. Sou professor de educação física. Tá, e, pô, tu é um cara assim, mais ou menos completo, né? Mais ou menos completo. Falta o cabelo. Falta o cabelo.
Aquela ideia de corpo sã, mente sã, assim, né? Isso aí. Eu acho que tu vai viver até os 90 anos, né? Com esse estilo de vida. Cara, a minha... Não é uma pretensão que eu tenho, é na verdade uma... Eu não sei se chama premonição que faz. Eu vou até os 125. 125? É. 125, sério, assim, todo mundo sério. 125 é o tempo. Ó, já acertei uma pergunta aí. Eu tive um... Não é uma pergunta, eu estou pensando que se o Augusto... Tu pensa em viver até os 125? Até os 125. Então, possivelmente, você verá a Rainha Elizabeth partir, o Silvio Santos talvez partir, e mais essas pessoas que estão aí que, né, tem uma história incrivelmente estupenda de sobrevivência. Até os 125 anos, tu está com 30 e poucos. Isso aí. Até chegar lá, talvez a Rainha Elizabeth já tenha passado. Talvez. Né? O Kate Richards também, tu vai ver ele falecer, cara. Quem? O Kate Richards, O Keith Richards, exatamente. que é o guitarrista dos Stones, né? Tem uma coisa muito importante sobre ele, aliás, né? Já que a gente tá falando de corpo e de mente, né? Todo mundo fala assim, olha só, o cara usou drogas ali e tá vivendo até os 70, ela vai bico. Olha só, o cara tem uma vida toda errada e tá vivendo aí. Mas eu penso... que a partir disso nós vamos ter que mudar a classificação indicativa desse programa, né? Sim, Okay. essa frase vai mudar, né? Só para registrar. Não, mas olha qual que é o caminho, né? Olha qual que é o sentido. Cara, quando ele tinha 40 anos, ele já aparentava ter uns 90, né? Uhum. Então não adianta tu viver muito com uma qualidade de vida péssima, né? Eu acho que ele é uma propaganda anti-drogas, inclusive, né? Sim. Volta a classificação pros 9 anos agora, né? Eu tenho uma história pessoal nesse sentido que foi muito engraçado. Quando eu era um pouco mais jovem, eu trabalhava numa indústria em Caxias do Sul. E no meu aniversário de 18 anos, o diretor da empresa olhou pra mim e perguntou: quantos anos você tá fazendo? Eu falei: 18. Diz ele: tá usado, hein? E aí, conversando com as pessoas, assim, as pessoas falam: parece que tu tem uns 28, 30, quando eu tinha 18. Aí eu pergunto para as pessoas hoje, elas também acham que eu tenho 28, 30. Então quer dizer que nesse tempo eu avancei, né? Ou tu congelou no tempo, né? Vai saber. Ficou na compota, no formol, né? Não sabe o que é pra vocês que são jovens que não sabem o que é compota? É aquele vidro que tu coloca pepino em conserva, sabe? Compota. Galera, que show de bola. Alguém tem alguma pergunta assim edificante? Acho que para finalizar, a gente tinha uma pergunta muito importante, tá, Augusto, que a gente reservou para esse momento, mas quem vai fazer é o Henrique. Sacanagem, gurizada. Sacanagem. Faz uma galera pergunta, uma pergunta nada a ver, só para ilustrar. Então tu sabe se os pinguins eles têm joelhos? Gostei da pergunta. Eu tenho outra. Não, eu tenho outra. Eu vou responder as duas. Tu manda as duas que eu respondo. Eu sei se eles têm ou não. Eu gostaria de perguntar se o Pato Donald ele não usa calças. Por que ele se enrola na toalha quando ele sai do banho? Essa é difícil, velho. Você dá uma conta. Na verdade, o pinguim ele anda acocado, né, cara? Vocês estão conseguindo se dar conta do rumo que essa entrevista, esse programa tomou. Mas é altamente elucidativo, né? Os pinguins andam dessa forma. Eu acho que para a gente encaminhar, claro, o encerramento desse programa e a presença do Augusto, dos nossos voluntários, e seguramente nós teremos outros voluntários sempre nos programas, a gente vai estar sempre nessa ideia do Odisseia em Movimento, daqui a pouco indo em outros lugares, daqui a pouco quer levar a Odisseia em Movimento aí pro seu espaço, enfim, ou se você quiser participar, a Odisseia, né, Michael? Sempre de portas abertas, de portas abertas, Claro. A gente está aqui para construir conhecimento, para saber passar atrás das plantinhas, achar livro na prateleira também, quiser nos ajudar, será muito bem-vindo e enriquecer a nossa discussão. Eu acho que a gente poderia... Enriquecer. Isso, exatamente. Tudo certo, tá? A gente poderia, daqui a pouco, promover ou tentar oferecer para os nossos espectadores uma meditação. Nós fazermos aqui e o pessoal que nos acompanha. Perfeito. De alguma forma fazer que tal? Perfeito. Boa chamada. Vamos lá.
Então eu vou desligar o meu microfone e estou totalmente receptivo. Maravilha. Então, como sou eu que vou conduzir, eu vou pedir para vocês desencostarem um pouco as costas aí da cadeira. Isso é uma dica para o nosso telespectador, porque quando a gente fica nessa posição com as costas apoiadas, a gente acaba ficando com uma sensação de relaxamento, que não é aquela sensação de um relaxamento bom para se concentrar. Então, se o nosso foco na meditação é elevar o nosso nível de concentração, ou usar a nossa concentração para perceber todos os detalhes de algum objeto de meditação, a gente precisa manter a nossa coluna numa postura vertical e ativa. Não é rígida, então não precisa ficar tenso para ficar na postura, mas numa postura que a nossa coluna não esteja apoiada. Se for possível, ou as pernas cruzadas, como o Henrique está fazendo aqui, ou os pés no chão, sentindo o contato dos pés com o chão. As mãos numa posição confortável. Eu gosto de deixar a palma da mão voltada para cima, porque a ponta dos nossos dedos, elas conseguem sentir os detalhes muito precisos por conta do tato. Então, se eu deixo a palma da mão para cima, eu evito esse contato, esse estímulo desse sentido. E a gente fecha um pouquinho os olhos. Solta o peso dos ombros, vê se tem alguma tensão ainda que está presente. Faz esse exercício de perceber a própria coluna. Se percebe que precisa ajustar um pouco a posição, faça isso. E a gente vai prestar atenção, vai perceber o que está acontecendo nas nossas narinas. Esse movimento do ar que está entrando e saindo. E perceber aquilo que está acontecendo na respiração não é fazer respirações forçadas, é só deixar o ar entrar e sair. Observe esse movimento de ar indo para dentro e de ar indo para fora. Mesmo com os olhos fechados, percebe a luminosidade do ambiente que você está? Percebe se tem algum som ao teu redor. Percebe se tem algum gosto na boca. E tudo isso que vai sendo percebido através dos sentidos, a gente não fica se preocupando em achar bom ou ruim. É como se a gente estivesse percebendo cada coisinha através de cada sentido e tomando nota do que está sendo percebido. Enquanto respira, percebe se tem algum cheiro no ambiente, se tem alguém aí perto, se essa pessoa tem algum perfume, também sem se preocupar se é bom ou se é ruim. E percebe que o corpo está tocando nesse assento, a roupa está tocando no corpo. Enquanto a gente vai prestando atenção de novo na nossa respiração, a gente vai fazer isso com um pequeno sorriso nos lábios. Faz um sorriso, no início pode ser um pouco estranho. Vai percebendo que esse sorriso ele provoca uma espécie de vibração que não fica só nos lábios, não fica só na boca. Essa vibração ela vai percorrendo todo o rosto, toda a cabeça, como se o nosso crânio ganhasse um pouco mais de vida. Essa vibração, essa vitalidade vai tocando o nosso peito, nosso abdômen, tocando todos os órgãos aí no peito e na barriga, toda a nossa coluna. Toda a extensão dos braços, pernas, pés. E a gente vai sentindo o nosso corpo inteiro vibrando com esse sorriso. Como se por um instante o nosso corpo inteiro tenha ficado alegre.
Na próxima respiração a gente coloca todo o ar que for possível para fora. Puxa o ar bem fundo com o nariz. Coloca todo o ar para fora de novo. De novo, puxa bem fundo com o nariz. Mais uma vez, coloca todo o ar para fora. Última vez, puxa bem fundo. E quando for soltar o ar, vai abrindo os olhos lentamente. Muito bem. Eu gostaria muito de ouvir o feedback de algum de vocês para me dizer como é que foi a experiência, como é que foi a prática, se sentiu essa vibração percorrendo o corpo inteiro, se percebeu uma pequena alteração no estado de humor, em como a mente estava processando as informações, pensamentos. Posso começar? Por favor. Você sabe muito bem que antes de nós entrarmos no ar, eu estava relatando que eu não estava me sentindo tão legal assim hoje. Sinto-me pelo menos mais leve. Uhum. Muito obrigado. Que legal. Eu que agradeço. É sempre muito bom o sentimento de meditar, né? Dar uma relaxada, diminui um pouco a quantidade e potência de todos os estímulos que estão ao redor, tu meio que fica mais relaxado, dá uma descarregada na dopamina também. É boa, sempre boa a sensação de entrar em contato contigo mesmo. Pouco desconfortável na frente das câmeras, na real, mas muito bom. Iluminação também, né? Iluminação, muito legal ter feito esse momento com vocês aqui, Gutão, Michael, foi muito legal mesmo. Valeu, Gutinho, foi muito bom mesmo. Na verdade, o que eu ia relatar é que até as câmeras não atrapalharam, sabe? Eu consegui... E até esqueci que nós estamos aí no Odisseia em Movimento. E a respiração, né? Quando tu põe profundidade nela, ela dá essa energizada no corpo, né? Tu sente talvez oxigenando mais, né? Todas as células do corpo, é diferente mesmo, né? Mas tem que se concentrar e fazer algo assim, né? Porque acho que a respiração do dia a dia é muito curta, é muito... Sim. É isso que talvez dá que dá essa chacoalhada assim no nosso mental, né? Acorda o André lá pra gente. O André, acabou já a meditação. André! Não, me senti muito bem, muito relaxado assim. Eu tava fora das câmeras, né? Então acho que não atrapalhou tanto assim e me senti muito bem. Os pallets agora. Os pallets. Foi isso. Boa. Excelente. Então, eu acho que em nome da Odisseia, a gente agradece a presença do Augusto aqui participando conosco, esse pessoal que consegue sair um pouquinho da loucura, ir para a serenidade, consegue um pouco de descontração e ao mesmo tempo já pula para um pouco mais de... Qual foi a palavra que foi utilizada antes? Alguém utilizou uma palavra que... Egrégora. Essa é egrégora. Meu amigo Jorge Trevisol usa muito essa palavra. Não, mas teve uma outra. Compota. Compota. Foi essa. Compota. Coloca de novo. Pra quem não sabe o que é compota, coloca esse desenhinho ali na tela com aquele crochêzinho na tampinha aí. Não, porque viver numa sociedade que não sabe o que é compota, eu prefiro me isolar, né? Que fazer que nem um monge, né, cara? Por mais compotas no nosso mundo. É isso aí, né, minha gente? Muito obrigado aí. Exatamente. A todos. Muito obrigado. Obrigado ao convidado, né, que também aguardou aqui a gente fazer toda essa mutação aqui, né, cara? Aguardou não, fez a mutação. Fez, participou, carregou mesa, mas também pra ele que é forte, também é tranquilo, né? Para quebrar o gelo, na verdade, né? Como o convidado se sentir mais à vontade conosco, ele coloca ele trabalhar, né? É isso aí. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, eu agradeço muito essa oportunidade, mesmo que a galera tenha atrasado pra caramba e tenha me feito trabalhar. Tô de boa com isso. E uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, tá difícil pra ti, imagina pra quem é fraco, né? Boa! Que frase, vamos colocar na tela essa frase para você colocar no status do seu Instagram nesse dia. E em nome, né, da Odisseia toda, a gente agradece a companhia de você. A gente se encontra no próximo programa porque nós continuaremos. A Odisseia continuará em movimento.